Aumenta ali um pouco o ar. Hello! Tudo bem? Vamos entrando, sejam bem-vindos. Oi, Ivana, tudo bem? Mariângela, Paula, linda. Jarlita. Oi, Jarlita. Geralda, Zelminha. Oi, gente. A Gil já tá... A Pri já entrou. Peraí que eu já vou chamar você, Pri. 315. Deixa eu só botar aqui o contato, gente. Pronto, consegui. Hoje a gente vai conversar... Ai, obrigada, Selma. Hoje a gente vai conversar com a Pri. Ela é de Paulo Afonso. Quem é de Paulo Afonso aí, dá um oi. E a gente vai conversar do processo dela de emagrecimento, que foi maravilhoso. Tem muita experiência boa para passar pra gente. Sempre bom, né? Ouvir vocês aí do outro lado. Ai, Oi, linda! boa noite. Que magra! Obrigada. Ai, é tão bom quando vocês aparecem assim, aquilo tão assim que a gente realmente, assim, é o meu trabalho, eu fiz, ai que linda! Ai, obrigada. Ai, que bom, Pri, te receber aqui. Obrigada pelo convite. E o pessoal, assim, fica, né, na dúvida, né, de como que é, será que é verdade? Igual ontem uma moça perguntou para mim assim, mas como é que eu vou fazer o pagamento por uma coisa que eu nem sei se você é de verdade? E era de Paulo Afonso. Aí eu falei, mandei um monte de gente para ela, eu não conheço essas pessoas. Eu falei, não, você tem razão, né? Mas ela falou assim, amanhã você esteja lá, que Paulo Afonso inteiro, eu vou me candidatar lá. É verdade. É Né? verdade. Não, que Paulo Afonso veio todo pro método. Paulo Afonso é tudo enxuto, maravilhosos, tudo pro Sim, método. com certeza. Amo esse povo de Paulo Afonso. Eles são muito alegres, muito dinâmicos e positivos, gente. Olha, parabéns. Eu acho que é o sol, a água, não sei. A bênção do Senhor sobre essa região, com certeza. Vocês são assim 10. Mas vai, Pri, vamos começar aí, né? Porque senão daqui a pouco, né? O reloginho a gente bate papo, né? Daqui a pouco a gente nem vê tudo, estoura o tempo. É verdade. Eu estava olhando o teu vídeo ontem, né? Porque eu peço para vocês gravarem alguma coisa, né? Para divulgar o método. E aí você contou um pouco no vídeo, né? Como que era a sua história antes de começar esse processo. Que toda mulher, infelizmente, mas a maioria dela não nasceu com aquele corpo de Gisele Bündchen, né? É verdade. Eu falo que a gente tem que ter a mente da Gisele. Então, assim, todas nós gostaríamos muito de estar naquele corpo. Lógico, quem não quer comer, e mesmo assim ela não come, gente. Eu andei pesquisando sobre a vida, né, dela e a alimentação dela. Ela é método Simone Maia 24 horas no dia. Falei, gente, não muda nada. Uhum. E as exceções que ela abre é uma coisa, assim, muito esporádica, sabe? Então, assim, realmente a pessoa que nasce com aquilo, com aquela beleza toda, e mesmo assim ela não se joga em outras coisas, ela se cuida, né? Uhum. E você falava nesse processo daquele seu videozinho, né, de como que você assim queria ter aquele corpo, como é que você queria vestir suas roupas e não conseguia, né? Uhum. Então, assim, eu quero que você conte um pouco para a gente, para o pessoal que está aí do outro lado, que também está na mesma situação, que está passando pelo processo, porque o emagrecimento, né, Pri, ele é um processo. Sim, é verdade. Não é Sim, assim, entrei no método hoje,
Daqui a 30 dias já estou no meu peso, acabou, é um milagre, nunca mais vou comer nada. Nunca mais vou comer nada de errado. Não é bem por aí. Só que não é bem por aí, é uma reeducação mental de hábitos, né? Que eu sempre Isso. falo para o pessoal que o nosso processo é um processo de reeducação de hábitos. Não é E de uma lista autoconhecimento também. de autoconhecimento, não é só uma lista. Porque se fosse só uma lista, todo mundo seria magro, né? É Pega a verdade. lista, come a lista, pronto, tô magro, acabou. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não, não é. Há todo um autoconhecimento, tem dores envolvidas, né? Muito, é um processo mesmo, é uma coisa que a gente. E todo dia, né, Pri, a gente se descobre. Com certeza. Todos, eu falo isso, o pessoal não acredita. O pessoal acha, perguntou assim: como é que você se manteve magra na quarentena? Eu falei assim, minha filha, trabalhei isso aqui. Porque Tá sendo difícil. é difícil para todo mundo. Todo mundo, Pri. Eu não sei, as pessoas, elas não entendem isso. Assim, elas acham que a gente tem uma fórmula mágica e acabou. Plim, deu plim. E não é assim, né, Pri? Você mesmo falou assim, de vez em quando eu vou lá pro doce e tal. Então, assim, é um processo diário, porque é o que eu falei nas outras lives. Quantos anos a gente tem? Quantos anos e quanto tempo tem o nosso processo? Quem fala mais alto? É verdade. O hábito fala muito alto. Muito. Ele é forte, ele grita dentro da gente, né? Então, assim, a gente é um processo diário, é uma constância diária. E a Sim. gente tem que amar o processo e não o resultado final. O Porque é onde resultado é consequência, na e verdade. você, por exemplo, eu percebi muito isso em você. Você amava aquele processo todo. Você falava assim, coach, hoje eu descobri isso, isso, isso. Você era textão, né? É Era verdade. textão. E às vezes você travava teu peso, mas nem por isso você desanimava. E eu achava interessante que você se entendia e você conseguia detectar por que aquilo estava ali. Por quê? O teu autoconhecimento, a tua percepção estava muito ali aflorada, você estava querendo. Essa também é a Sim, diferença. é verdade. Você queria muito. Eu até falei, acho que foi para a Paula, não foi, ou foi para a Rosemary, que as pessoas, quando elas querem muito a mudança, ela vem rápido. Mas Uhum. aquelas que estão no método só para um número na balança, às vezes o negócio assim demora, é custoso, né? Fica aquela coisa em marcha lenta, você, ai, que desânimo, que não sei o quê. Mas não é, é porque ela não está interessada no processo, e sim no resultado final. Uhum. Então, eu quero que você conte isso para a gente, assim, como é que foi a Pri antes de conhecer o método, né? Como é que era a Pri com 12 quilos a mais? Até que a tua meta era uma meta, assim, bem absurda, 20 quilos. Eram 20 quilos. Agora você vê, né, como é que a nossa mente, você criou um número. Não Foi. interessa. Eu criei um número, eu quero 20 quilos a menos. Mas o seu corpo era 20 quilos a menos? Vamos lá, Foi. conta pra gente que eu já falei muito. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigada, Simone, né, por ter aberto essa porta, né, para entrar na casa de cada um de vocês. Então, muito obrigada por essa porta aberta. E quem era Priscila antes do método Simone Maia? Bem, eu passei por um processo bem complexo. Eu não me enxergava mais como a Priscila que eu me conhecia, né? Eu não tinha mais vaidade, no sentido de... Eu sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de me arrumar, mas eu cheguei num peso que eu estava usando roupas mais largas, né? Às vezes até da minha mãe, porque eu não me reconhecia naquele corpo, eu não me olhava mais no espelho, eu não fazia mais questão de me arrumar para ir à igreja ou sair com os amigos. Eu até me privei muito de sair com os meus amigos. Não gostava, quando eu saía, eu não queria mais tirar foto porque eu não gostava daquilo que eu via nas fotos, né? Então assim, eu não estava mais me reconhecendo. E eu comecei a mergulhar nesse processo de não querer me ver, né? E aí, pois é, eu não queria me ver porque eu sabia da verdade, mas eu não queria confrontar essa verdade comigo mesma.
E aí, a minha tia A Maurícia maioria de começou. nós faz isso, né? A maioria faz. E assim, eu sabia que existia uma saída, mas eu estava confortável na minha dor. Era mais ou menos isso, assim. Às vezes a zona de conforto não é a melhor zona, é a zona conhecida, né? E É, que você acha que é confiável. Mas, assim, não era a zona certa para estar. E aí a minha tia fez, o meu primo Fran fez, e a esposa dele, Thalita, também. Thalita, o Fran. Isso, fizeram. E assim, eu e Fran, a gente só tem uma semana de diferença. A gente nasceu no mesmo ano, no mesmo mês. E a gente é muito parecido em tudo, Nossa! nos defeitos e nas qualidades, assim, a determinação, em várias características nós somos muito parecidos. E aí eu vi o resultado de Fran, e eu falei, rapaz, se Fran consegue, eu também consigo. E aí, Eu vou querer uma live deles dois. Já estou dizendo aqui em público, ó. Doutor Francisco e Dona Thalita, os dois aqui na live. isso mesmo, o casal que emagreceu junto, né? É E que verdade, permanece no método, né? é verdade. E aí eu falei, não, então se eles conseguem, eu consigo também. E tal, ele sempre me incentivava, assim, Pri, você vai fazer, você consegue e tal. E eu sempre querendo não me confrontar, né, com essa verdade. Uhum. E aí chegou um momento que eu tirei algumas fotos, junto com uns amigos e tal. Acho que foi aniversário de alguma amiga minha, não lembro. E quando eu me vi naquela foto, eu falei, não, chega. Tipo assim, eu não sou essa pessoa, eu não tô me reconhecendo. Então não dá mais, não dá mais. Na mesma semana, eu acredito que eu falei com você e na mesma hora eu fiz a transferência. Tipo, foi algo assim de súbito mesmo. Eu decidi e persisti, né? Aí a gente começou na outra semana e assim, não foi fácil, né? Eu lembro que o primeiro dia para mim foi um dia de luto, literalmente de luto. Assim, por quê? Porque a gente tem que mandar as medidas, a gente tem que tirar as fotos, a gente tem que se ver na Oh, balança. nesse momento eu pego todo mundo, cara. Olha, ali é certeiro, é aquele tiro assim, ó, certo, matei. É ali que a pessoa fala assim, eu vou conseguir. Exatamente. Então, assim, aquela sensação e aquele sentimento e aquela, como eu posso dizer, me deparar com aquela realidade nua e crua, eu falei assim, eu não quero nunca mais sentir isso. Naquele dia de luto foi um dia também de autorreflexão, né? Eu falei, olha, eu não quero mais sentir isso. Então, eu vou seguir o método e vou persistir, ainda que doa, ainda que seja ruim. Porque, assim, por mais que Fran, Thalita e Tia Maura tivessem falado para mim como era, vivenciar é diferente, né? Porque as suas percepções, elas são muito pessoais, elas são muito individuais, não tem como você transferir para o outro. E aí eu falei assim, eu sei o que eu estou sentindo e por mais que eu expresse isso em palavras, ninguém vai entender. Então, eu não quero mais sentir isso. Então, eu internalizei isso, assim, eu não quero mais sentir essa frustração, eu não quero mais... E, assim, era tudo muito em relação a mim, não era em relação a como as pessoas me enxergavam, sabe? Porque ninguém chegou para mim e disse assim, Pri, você tá mais gordinha, você tá acima do peso, você não é como era antes. Ninguém chegou para mim para dizer isso. Eu me reconheci dessa forma e não gostei, né? E aí, pronto, esse primeiro dia, assim, das fotos, do peso, né? Foi horrível. Eu lembro que eu não queria sair do quarto, não quis comer nada no jantar. E, tipo assim, ainda podia comer o que eu quisesse, porque a lista ainda não tinha chegado, né? Uhum. Mas eu não quis comer nada, porque eu achava que qualquer coisa que eu fosse comer ia piorar a situação. E aí eu não quis nada. Não, Fiquei mas é aquilo que eu falo na sessão de coach. Aquela imagem que a gente vê, que vocês olham, quando vocês tiram foto de vocês, aquilo impacta. muito. Quando aquilo impacta, a reação sua, ou você vai, ou você fica, ou você volta. É. Aquela situação é tão impactante quando você vê aquilo ali, que você fala assim, cara, eu não posso mais continuar nesse estado. Porque a gente não se dá conta, né, Pri? Porque você não vai tirar essa foto igual eu mando vocês tirarem. A gente não tira. A gente não vai ter essa malícia de tirar essas fotos, aquelas posições todas. Tipo assim, nossa, você não faz isso, ninguém faz isso. Se Ninguém. preocupar, né, em se É, ver. O seu real retrato tá ali.
Então, É mas você verdade. botar aquelas roupas, você tomar banho, você não tá nem aí, você não se observa, né? Nesse É dia das verdade. fotos é algo tão impactante que quando você aí você vai ter um olhar de quê? De observação. Sim, é verdade. Caramba, olha como eu estou. Poxa, mas eu não era assim. Caramba, como é que eu vou fazer? Então, dá aquele pânico. Nossa, essa é a parte que todo mundo põe a carinha de choro. Ai, que graça. E assim, ao longo do tempo você vai tendo umas sinalizações, né? Assim, algumas roupas que você gosta não cabem mais, não ficam mais legais como ficavam antes. Então, assim, eu tinha algumas roupas assim que eram um xodozinho e estavam guardadas porque eu sabia que quando eu vestia não ia caber e aquilo me frustrava. Então, elas estavam bem no fundinho do armário, né? E aquilo, assim, era uma sinalização, mas eu não queria enxergar, né? Então, eu ia deixando lá no fundo do armário mesmo, e enfim. E aí, quando eu Toda comecei. mulher tem esse fundo do armário reservado. Todas. E aí, na primeira semana, né, você manda a lista e a gente começa a ter. Como eu estava bem focada, eu comecei a ter algumas criatividades em relação aos sabores, à experimentação. Minha mãe me ajudou muito nisso, porque ela fez assim algumas sopas e algumas saladas bem, bem gostosas, né? Porque não é fácil você introduzir alguns alimentos que você não gosta. E aí você E acaba não tem o hábito, conhecendo. né? É, É. Você acaba. você, Porque você, às vezes, assim, eu não gosto, mas a pessoa, às vezes, nunca experimentou. é verdade. Quando ela tá com fome, aquela lance da fome, aquilo Fome ali real. vira aquela pizza, aquele hambúrguer, que você não quer nem saber, você quer comer porque você tá com fome, né? É, é E aí verdade. você não fica mais seletivo, né? É. Estão perguntando aqui o doce. Bem, eu sou uma chocolatra assumida. Assim, eu amo doces. Eu tinha a mania de comer uma coisa salgada e comer uma doce, ou então uma doce, depois uma salgada. Eu sempre tive isso. Então, assim, no escritório que eu trabalho, a gente começou a tomar café sem açúcar. Então, assim, já não era mais um choque de realidade em relação ao café e ao chá sem açúcar, porque era um hábito que a gente estava adquirindo no escritório. Então, hoje todo mundo lá toma sem açúcar. O açúcar que a gente tem é para um cliente que chega e tal, mas o pessoal lá não usa. E então, assim, o doce não foi tão difícil, mas, assim, a estratégia de utilizar o amargo, né? Quando o meu cérebro sinalizava que eu queria um doce, foi muito boa. De escovar os dentes, né? De beber água. Então, assim, várias dessas estratégias eu utilizo ainda hoje, né? Eu gosto muito de doce. Hoje eu consigo me controlar, né? Eu consigo comer, mas ao mesmo tempo eu não vou parar e continuar só comendo aquilo ali, né? As estratégias de jejum também, por exemplo, eu gosto muito de pão, eu gosto muito de bolo, mas no processo eu entendi como o meu corpo reagia a isso, assim, a minha pele ficava com foliculite por causa da reação ao glúten. Eu ficava com o estômago muito estufado. Era um desconforto que era habitual para mim, mas foi com o método que eu descobri que era um desconforto, porque como era habitual, eu não identificava como desconforto, né? Justamente. Uhum. Então, assim, por isso que eu falei, o método não é só uma reeducação, é um autoconhecimento também, né? Hoje eu sei como meu corpo reage a vários alimentos, né? Não é Uhum. que eu deixei de comer, mas eu reduzi drasticamente, né? É E igual aí, que a gente, é igual que a gente fala na manutenção. Na manutenção, as meninas comem de tudo. Tem umas aqui que podem comprovar isso que eu estou falando. Elas comem, elas têm os dia off, elas incluem muita coisa na alimentação delas. Mas sabendo do que aquilo ali vai fazer no corpo delas. Antes você já exato. tinha esse autoconhecimento. É, Porque é muito fácil, Pri, você pegar um pão e falar assim, eu tô com fome. Não, aquele pão você tá com vontade. Porque pão, por si exato. só, o cheirinho dele, gente, enche a boca de água, você tá com o estômago cheio. Acabou de comer. 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, quando você passa por uma padaria, aquele cheirinho de pão, a gente não come? É, é É verdade. fome? Não é fome, é Não é. aquele paladar, aquele hábito de comer.
né? Então, as pessoas, a diferença do que... Igual hoje eu falei para uma coach minha, eu falei assim, é muito fácil você assim, botar um banquete e dizer assim, eu tô com fome. E outra coisa é você pegar os legumes, que justamente você falou que você não tem aquele hábito de comer, são sem graças. Ali você encontra a sua fome real. Ali você consegue detectar a tua vontade. Quais são as suas dores? A menina perguntou ali do doce. Como faz com doce? É justamente isso. É você entender por que, que você come o doce. Você come o doce por quê? Ah, porque ele é gostoso? Não, porque ele acalenta uma dor. O doce, ele acalenta. Ele não tem outra finalidade. É gostoso porque ele acalenta. O sabor paladar doce é bom? É uma delícia. Mas qual é a finalidade dele no nosso corpo? É uma energia rápida, porque você come um doce, na hora você fica, oi, tá tudo bem? Você quer sair correndo, você sorri para todo mundo. Por quê? Porque aquilo entra na parte do teu cérebro que ele lança a mesmo lado que a droga, a cocaína, por exemplo, ele ativa. E o açúcar é justamente a parte principal também que vai lá e ativa. Nenhum outro alimento ativa a não ser o açúcar. Para você ver o tamanho do açúcar, como ele é dentro do nosso corpo, né? Então, assim, o açúcar, a gente mexe no açúcar porque o seu hábito mudando, você não vê mais a necessidade do açúcar, a não ser que você não consiga detectar as suas emoções. Sim. Do princípio, quando você detectou as suas emoções, nos legumes ali, aí você sentiu, tô com vontade de comer açúcar, mas espera aí, eu não disparei insulina, eu não comi pão para dar aquele carb up e voltar, eu não comi massa para dar aquele carb up e descer insulina e logo vem a fome. Por que eu quero doce? Então vem aquele gatilho, vem aquele sabotador. Opa, o que eu... Não, eu briguei com meu marido. A gente, né, Pri, no método para pensar. A gente não faz mais nada involuntário. E você, nesse processo de se conhecer, do autoconhecimento, você tem nos legumes a forma de você se conhecer rápido. Sim. Eu acho isso incrível, porque foi dessa forma que eu me descobri. Que se tinha dia que eu olhava assim, eu sou chata com legume. Não pensem vocês que eu sou amante de legumes. Eu também tenho os meus desconfortos com os legumes, não são todos. Mas tem dia que, por exemplo, eu amo quiabo, amo. Mas tem dia que eu não quero nem olhar para a cara do quiabo. Mas por quê? Porque eu não estou com fome. E eu amo quiabo. Como assim? Então, é o meu autoconhecimento. Mas se fosse uma pizza, eu deixaria de comer. Eu ia comer. Não porque ela é maravilhosa, não porque eu tô com fome, mas porque ela é gostosa. Então, quando a gente faz essa troca, a gente tem o quê? O autoconhecimento. É verdade. Olha lá, Moro no Frio, moro no Frio, saquei. Então, pegou a dica. É autoconhecimento. É verdade. E, assim, você acaba aprendendo, né, algumas coisas e usando isso como uma chave para você, né? Como um artifício para você compreender. Tipo assim, quando você fala assim, você está realmente com fome real ou é só um desejo? Então, assim, como é que eu vou identificar a fome real? Essa era a minha maior questão, né? E aí, quando você falou assim, você comeria agora, nesse momento, chuchu gelado com ovo gelado, e aí eu... Cara, é massa isso, porque, tipo, será que eu comeria isso nesse momento? E aí eu vivenciei essa experiência. Eu comecei em junho, dia 14 de junho de 2018, e é bem nas festas juninas aqui em Paulo Afonso, né? E aqui no Nordeste, né? No Brasil. E eu não sou muito fã das comidas de milho, então, assim, para mim não era uma dificuldade começar naquele mês, né? E aí eu fui para uma festa de confraternização do meu chefe, na casa dos pais dele. E aí, quando eu fui, eu já estava fazendo o método, né? E aí eu falei com você, eu falei, coach, eu tô indo para uma festa, mas eu não tô com fome agora. O que é que eu faço? Eu como para ir, para não sentir vontade lá.
E aí você falou, não, você só vai comer quando você tiver com fome. Aí eu falei, tá, então vai ficar aqui pronto se eu tiver fome, enfim, vou resolver isso. Então, porque o planejamento é extremamente importante. E aí o que é que aconteceu nessa festa? Eu não gosto de sarapatel, não gosto do cheiro de sarapatel. É uma comida assim que quando minha mãe vai fazer em casa, eu tenho que sair, porque o cheiro não me agrada. Aham. E aí o que é que aconteceu? Lá para as tantas, passou na minha frente o sarapatel. E aí eu senti vontade de comer. Aí eu falei, não, então eu tô com fome real. Não é possível, eu não gosto disso. Eu não gosto nem do cheiro. Então eu tô com fome real. E aí o que é que eu fiz? Me despedi de todo mundo e falei, agora é hora de ir para casa comer o negócio certo. Caramba! A vez que Então, você assim, sentiu no sarapatel, menina. pois Que é, fantástico! então, assim, foi um start na minha mente, né? Então, assim, fome real é isso, é você querer comer aquilo que está na sua frente, mesmo que você não goste, mesmo que aquele cheiro não te agrade. E aí eu Justamente entendi, isso. né? E eu Justamente. entendi isso naquele momento, porque eu vivenciei aquela experiência. E aí eu realmente me despedi de todo mundo e fui para casa comer a minha sopa de legumes que estava me esperando. E quando que ia passar na sua cabeça que você ia amar sarapatel naquele momento, gente? Foi incrível, Exatamente. foi não? Exatamente. E aí foi uma experiência para mim, né? E aí, em outro mês, teve um churrasco do meu primo. Eu gosto, mas não é uma coisa que eu ame. E aí eu lembro que uma tia minha de Maceió estava aqui e ela viu minha mãe preparando o que eu ia levar para o churrasco. Ela falou, como assim você vai levar sua marmita? Eu vou, porque eu estou na dieta e eu preciso permanecer. E eu lembro que eu mandei para você, eu disse, ó, Simone, eu só tô com os legumes porque a carne ainda vai sair. Então, assim, quando sair eu vou incluir, mas fica ciente que já tá certo o meu prato. E aí você até falou, planejamento é tudo, a gente precisa ter planejamento. Então, assim, até numa festa de família, se você está no processo de reeducação alimentar, o planejamento realmente é tudo, né? E, a- Fundamental. e aí eu aprendi que esse planejamento não precisava ser pesado, não precisava ser um fardo, né? Assim, minha mãe me ajudou bastante, né, fazendo várias comidas. E eu aproveitava também alguns momentos para fazer o jejum. Não porque era desafio, mas porque eu estava me autoconhecendo. Então, assim, nem sempre a gente vai comer no momento que a gente habitualmente aprendeu a comer. Hora do almoço é meio-dia, jantar é às 18 horas, né? Então, assim, isso estava muito cravado na minha mente, né? Porque até às vezes o comércio faz com que você seja induzido a isso, né? Alguns lugares param de meio-dia às 14 e tal. Então, eu aprendi também isso, assim, fome real é a hora que você tiver com fome. Não necessariamente porque você aprendeu, né, ao longo da sua vida que você tem que comer, que você tem que comer assim que acorda e tal. É E aquilo que eu falo, a barriga ela não tem relógio. é, Meio-dia, opa, vamos almoçar. 3 horas da tarde, opa, vamos lanchar. 6 horas da noite, opa, vamos jantar. Não existe isso. As pessoas elas ficaram tão habituadas a viverem da forma que foram, que as pessoas impuseram isso para ela, que foi imposto, né? É o uhum, pão de manhã, o café da manhã é de 7 às 10 da manhã. Poxa, mas meio-dia tu já vai almoçar de meio-dia às 2. Então, são coisas assim que não faz sentido para mim. Assim, depois que eu comecei a perceber isso, eu falei, gente, isso faz todo sentido na vida. Você não tem que comer porque as pessoas estão mandando você comer. Porque o sistema está mandando você comer. Você tem que comer porque você tem vontade, porque você tem fome. E não porque estão mandando você comer. Né? Então, assim, igual quando a gente acorda de manhã, por que, que a gente tem que comer pão? hábito. Que É hábito. raio, quem inventou que de manhã tem que ter pão na refeição? Logo quando você acorda, você manda um pedação de pão para dentro. Gente, eu fico assim pensando que não, porque eu já fiz isso e muito. Mas Uhum. hoje eu fico assim, aonde que a gente estava com a cabeça que a gente não parou, não pensou naquilo. Outra coisa, né, Pri, que a gente faz no método, pensar antes de fazer. É Uhum. uma coisa assim que a gente tem que fazer muito. Quer dizer, naquela ida de café da manhã, vamos comer pão. Primeiro que a gente não acorda com essa fome para pão. Alguém hoje, vocês no método aí, acorda com fome para comer pão?
Não acorda, nosso estômago acorda pequeno. A gente passou a noite toda de jejum, sem botar nada no estômago. Uhum. E dependendo da hora que você vai dormir, da hora que você acorda, ainda é um jejum longo. A gente faz jejum a noite toda. E a pessoa acorda o quê? Com o estômago menor, sem fome. E ela simplesmente não se atenta a isso, porque é um hábito acordar e comer. É. Aí ela bate lá um pãozão com um copão de leite, com café, e faz aquela mistura, mais manteiga, né? É Come um verdade. pedacinho de bolo que ninguém é de ferro. Para mim, assim, o mais difícil foi o bolo, que eu amo bolo. E eu lembro que, assim, foi difícil a primeira, segunda semana, a terceira eu já estava habituada, mas quando eu voltei, né, a primeira vez que eu comi bolo e chocolate, após a reeducação, eu não me senti bem, porque eu identifiquei como o meu corpo reagia, né? Tipo assim, até uma amiga minha falou, você nunca mais vai comer bolo? Eu disse, não, eu vou comer, mas assim, hoje eu vou poder escolher se eu quero sentir aquele prazer momentâneo e depois eu vou sentir um desconforto que vai durar um pouco mais do que o prazer, ou não vou sentir o desconforto e vou deixar de sentir o prazer momentâneo. Então, assim, essas avaliações, elas acabam se tornando o condicionado, assim, o seu corpo começa a condicionar, esse pensamento começa a ser um pouco mais automático, né? Porque se torna um hábito. Hoje eu como bolo, hoje eu como chocolate, não da mesma forma como eu comia antes, e hoje eu sei como o meu corpo reage. E às vezes eu como, exagero e me sinto muito mal. E aí ó, Priscila, tá vendo aí? Esse é o resultado. Tipo assim, você hoje está se sentindo mal. E é um desconforto ruim mesmo, assim, de sentir dor, do estômago estar estufado, de você saber que não está com fome, mas está agoniado porque comeu além do que deveria. Então, assim, eu não só acertei, eu também errei, sabe? Mas com os erros eu também aprendi, né? E o que mais me resistia a iniciar o método era ficar sem leite, ficar sem biscoito, né? Porque minha base alimentar era leite, biscoito, eram coisas assim de guloseima mesmo. Para mim era inadmissível pensar viver um dia sem leite ou sem um queijo ou sem Nescau com leite, assim, essas coisas que são um paladar muito infantil. O meu era muito infantil, né? Uhum. E aí, a primeira semana, tipo, sem leite, sem queijo, sem biscoito, eu passei mal mesmo. Mal, assim, fisicamente. Eu fiquei tonta. E aí eu fui entendendo que era uma desintoxicação do meu corpo. Ele estava viciado e estava em abstinência da droga, que era a lactose, né? Que era o glúten, que eram várias outras coisas. E aí você começa a experimentar algumas coisas que você nem conhecia, tipo macarrão sem glúten, né? O conjac eu não conhecia. Aí conheci, aí você entende que o sabor não está na massa, mas no tempero, né? Naquilo que você vai acrescentar na sua alimentação. Você acaba se tornando um pouco mais criativo. Eu lembro que tinha uma pessoa no meu grupo que era super criativa, assim. Os pratos dela eram felizes. Eram carinhas, eram desenhos. Então, assim, ela até que incentivava a turma toda a fazer uma coisa bonita. Enfim, eu recomendo demais o método, né? Eu fiz 3 meses e permaneci porque realmente mudou a minha forma de pensar, né? Eu vivencio isso, assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E a minha mente foi renovada através do método. Hoje eu tenho consciência das coisas que eu escolho comer e quando comer. Eu consigo hoje, com convicção, identificar quando eu estou com fome e quando eu não estou com fome, né? Quando eu tenho um desejo, quando eu não tenho desejo, se vale a pena saciar esse desejo ou se não. Né? E isso você aprende com o método, com as sessões de coaching. Muita gente entrou no método, eu indiquei várias pessoas, e elas não ouviam os áudios do coach. Gente, mas faz parte. É tipo assim, se você não fizer as atividades e não ouvir aquilo que Simone tem a falar, como é que você vai transformar a sua mente? Vai Hoje eu acabar. falei isso para a Thalita. A Thalita falou assim: nossa, tuas sessões, assim, a gente tem que ouvir todas, toda hora, todo dia. O meu marido escuta a minha sessão do coach todo sábado. Eu morro de rir com ele. Eu não aguento mais ouvir essa coach. Dá para você desligar isso? Ele não, eu preciso ouvir.
Gente, eu acho muito engraçado. Mas a Thalita hoje falou isso. Ela falou, coach, faz toda a diferença a gente escutar. E por mais que vocês escutem, você escuta de novo, dá outro insight. Aí escuta de novo, dá outro insight, sabe? Parece que assim, vai abrindo a mente de vocês muito, né? É verdade, é verdade. E você começa a identificar algumas coisas que precisam ficar gravadas para você ir condicionando seu cérebro a pensar de forma diferente, né? Como eu falei, o negócio do chuchu, para mim, eu nunca mais vou esquecer. Eu quero chuchu gelado e ovo gelado agora. Então, assim, acabei condicionando meu cérebro para usar isso como um artifício, né? Para identificar a fome real ou o desejo. Usar alguns artifícios, como escovar os dentes, mastigar cravo. O café e o chá sem açúcar, para mim, foi muito boa, assim. Não foi uma grande diferença, né? Mas os choques de realidade vieram mais assim na primeira semana, porque imagina você viver 33 anos comendo doce, queijo, leite, derivados o tempo todo, laticínios, né? Eu lembro que, acho que há um mês mais ou menos, eu falei para minha mãe, mãe, faz tanto tempo que eu comi salsicha. Tipo assim, tem muito tempo que eu comi salsicha e eu comia bastante, né? Então você acaba mudando o seu hábito e naturalmente você vai fazendo escolhas mais saudáveis e Porque escolhas mais você vai racionais. entendendo, né, Pri, como é que, por exemplo, a salsicha. A salsicha não é um alimento, é um negócio processado, é um produto processado, um negócio fake. Então, aquilo ali, e aí você vai comer salsicha e não vai comer um pedaço de picanha, de carne, de frango, de peixe, que é uma coisa ali, uma proteína pura. Aí a pessoa come aquela salsicha que a gente nem, umas tranqueiras que tem ali dentro. Então, assim, hoje é o que eu falo para o pessoal, quem passa pelo método, ele começa a ter uma percepção, uma visão de mundo totalmente diferente. As pessoas, por exemplo, rótulo, ninguém lê o rótulo. É verdade. Eu acho incrível. Eu não tinha, eu também era assim, mas aí depois que as pessoas disseram, nossa, coach, eu fui ler o rótulo de um chá, mas tinha tanta coisa no chá, mas tanta coisa dentro do chá, e estava escrito sem açúcar. Quando a pessoa vira o rótulo que ela vai ler, tem 5 tipos de açúcar dentro do chá. Como assim? Não tem um açúcar branco refinado, mas tem um monte de açúcar lá que eu explico para vocês. Aí vem todo mundo bobinho, né? Coach, pode esse chazinho aqui, olha, é diet. Vira o rótulo. Quando vira o rótulo, vai lá. Tchum. Vários tipos de açúcar. Então, assim, a indústria, né, depois que você começa a entender os alimentos, que no método eu explico, igual a soja, né? E tudo mais, quando eu mando as informações para vocês, que vocês passam a ter o conhecimento, a visão de vocês abre. Então, hoje, vocês não vão mais ficar naquela situação de botar qualquer coisa para dentro, né? Porque você não é lixo, você não é tranqueira para botar tranqueira para dentro, para botar lixo para dentro. Dependendo do que te oferecem, gente, aquilo é muito. Igual você falou, te traz um desconforto tão grande, te machuca por dentro que você fica inflamado, com a barriga inchada, e minha barriga inchou. É normal uma barriga inchada? Não. Não é. Ah, mas as pessoas comem assim mesmo. Alguma coisa está ferindo lá dentro. Normal não é, gente. A minha cabeça numa enxaqueca que não passa, mas a pessoa não para de tomar leite, não para de comer queijo, glúten e aquela dor de cabeça que não passa, mas ela prefere comer e ter a dor de cabeça. Então são as dores que as pessoas precisam, que escolhem ter. Agora, ter enxaqueca direto é uma coisa saudável? Não, é bem ruim. É bem ruim. Então, assim, a minha filha, ela tinha uma enxaqueca insuportável, mas insuportável mesmo. Uma menina, eu cheguei a levar ela para o médico, fizeram ressonância no crânio dela, tomografia, fizeram tudo para ver se ela não tinha algum problema no cérebro, para tu ter noção. E eu falando, tira o glúten. Não, é bobeira. Não sei, você, mãe, tá ficando neurótica. Sabe aquele santo de casa não faz milagre. Mãe, mãe, é com as tuas coaching que você tem que ser neurótica, não comigo. Sabe aquela situação, né? Ok.
Teve um dia que, por si só, deu um estalo nela. Ela tirou uma foto dela de antes e depois. Olha, que não foi nem pela enxaqueca. Foi pela foto. Quando ela se viu na foto, ela não acreditou, porque ela sempre foi magrinha. Olha para você ver. Que nem sempre a obesidade é o termômetro lá, é a referência de que você está doente. Você pode ser magro doente, né? E ela magrinha. Aí ela achava que não tinha problema, que ela podia comer de tudo. E eu sempre ali, qualidade de vida. Alimentos são qualidade de vida. Aí tá, ela decidiu não comer mais glúten. Aí ela me perguntou o que eu tenho que tirar da minha refeição para eu dar uma secada. Eu falei, primeiro o glúten, que você come de pão, de doce. E assim, açúcar você já é mais ou menos. Açúcar e o glúten, tira aí para você ver. E a lactose. Ela tirou 10 quilos que ela eliminou em um mês. Caramba! A menina já era magra. Olha, a cabeça dela falou assim, mãe, eu não quero saber mais de ser magra, mas eu quero ter paz na minha cabeça. Ela falou assim, eu tô tendo uma paz tão grande. E engraçado, Pri, que ela tinha pesadelos. E eram pesadelos muito fortes, que pareciam reais. Olha que louco. Então, ela tinha aquela coisa assim, que ela passava mal, ela acordava chorando, devido àquela pressão grande que ela tinha. E dor de noite, de noite, de noite. Agora, depois que ela tirou isso, ela já está, acho que 8 meses sem botar um glúten na boca. Ela não come. Pode ser o que for, a festa que for, o lugar que for, ela tá ali, ó, fiel. Ela ficou, sabe, assim, centrada naquilo ali. Ela falou assim, mãe, eu não quero mais ter pesadelo e nem dor de cabeça. Eu quero ser uma pessoa liberta como eu sou hoje. Quer dizer, é aquilo que a gente está falando. A dor de comer não vale mais a pena. Você começa a reavaliar de verdade assim, as suas escolhas. Porque a gente fala assim, poxa vida, mas eu não vou estar restrita de tudo. Qual a restrição que você quer viver? Você estava restrito de não ter dor de cabeça. Você estava ali tendo pesadelos, mal-estar. Você também estava sendo restrito de quê? Ter saúde. As pessoas ficam nesse negócio assim, é muito restrito, eu vou ficar restrito de não comer isso, de não comer aquilo. Eu falei assim, e você? Você é livre de não ter dor de cabeça, de não ter pesadelos, de não ter a barriga estufada, cólicas, mal-estar, rosto todo empipocado, espinhas, por exemplo, gente, a lactose, quem tiver lactose aí, problema de espinha, tiram a lactose, que vocês vão ver a melhora assim, absurda, né? Da pele, igual você falou que você tinha problema de pele. Então, assim, a alimentação é algo muito importante e fundamental na vida de todo mundo. Não é normal ter dor de cabeça, não é normal ter espinha. Gente, espinha não é normal, espinha é uma inflamação. Inflamação por quê? Porque algo lá dentro de você está ruim. Não existe esse negócio de sair uma espinhazinha aqui. Por que saiu isso daqui? Se questione. Isso é uma inflamação, tem pus. Isso não é normal. Então, assim, as pessoas têm que começar a ser mais crítico com essas coisas. Não é radicalismo, não é xiitismo, talibã, né? O pessoal coloca tanto nome, né? Não é. Xiita, Mas, assim, é tudo xiita. olha, para as pessoas que estão assistindo a live e a sua resistência em relação à lactose, eu era uma dessas pessoas que não imaginava uma vida sem leite. Eu não conseguia imaginar como viver sem comer um biscoito recheado ou um chocolate, ou o leite em si com café ou com outras coisas, ou até o bolo. Então, assim, era inadmissível na minha mente conseguir ter uma alimentação sem esses alimentos, né? E aí eu me deparei com a verdade que é possível, né? Como você falou, assim, na manutenção você vai ter o seu dia de comer essas coisas, até porque o seu corpo precisa reagir, né, aos diversos alimentos, né? Precisa saber disso, não é só saudável, saudável, saudável. Você precisa ter esses choques, né, para o seu corpo reagir de forma correta.
Mas, assim, vale muito a pena. E depois do método, eu me redescobri, né? É uma outra Priscila, super... Eu vejo a foto ousada lá, toda linda, maravilhosa. Então, assim, hoje eu me vejo bonita, eu me sinto bonita, né? Eu não preciso estar maquiada, não preciso estar arrumada para saber quem eu sou, né? Eu resgatei uma identidade que eu deixei morrer, que eu deixei adormecer. E me sentir assim, né, foi muito na minha mente, né? Isso mudou a minha mente, né? Não adianta, como eu falei, não foram pessoas que vieram e disseram assim, Pri, você tá gorda e você precisa fazer dieta, né? Foi uma autoavaliação. Eu vi que eu não estava bem comigo, né? E eu precisava dar um start. Ninguém ia fazer isso por mim. Eu precisava fazer por mim e eu precisava persistir nisso, né? As coisas que não são fáceis não significam que são impossíveis, né? Não foi fácil. A primeira semana não foi fácil. Eu acho que eu falava com o Simone o tempo todo. Porque o Simone não vai aguentar. Eu tô passando mal, eu tô tonta, eu tô isso, eu tô aquilo. Mas, assim, é possível. Foi a primeira semana de muito desafio, mas que eu consegui fazer, né? Eu consegui persistir. Acho que a persistência é uma grande chave, assim. É, Vai ser difícil, mas é o você que eu falo, precisa. a constância nos acertos, né? É verdade. E a Assim, não permite. disciplina, a motivação é zero. Você não vai motivado para comer chuchu gelado com ovo. Mas a disciplina te faz comer. Você é zero motivado e 100% disciplinado. Vai dar certo. É. Porque E a pessoa fala, né? Pri, a general aqui não é mole, né? não, mas eu gostava, assim, tipo, eu não achava ruim. É! Por que Ó, eu não ganhou achava ponto. ruim? Porque, assim, o sábio, ele reconhece que quando é repreendido é porque é amado, né? Então, assim, eu reconhecia que quando eu era repreendida não era porque você queria ser ruim comigo, mas porque você queria ver o meu sucesso. Sim, com certeza. Então eu levava por esse lado, assim, ela tá sendo um pouquinho chata, mas eu vou entender que é para eu conseguir alcançar aquele objetivo que a gente traçou junto. E aí eu persistia, né? E assim, vale muito a pena, porque nos primeiros 15 dias você vai vendo o resultado físico, né? A sua mente já vai trazendo alguns resultados, mas com 15 dias você já vê o resultado físico até de bem-estar. Eu tive que reconhecer que eu me sentia melhor, né? Ah, eu tô comendo essas coisas, não tô comendo meu leite, não tô comendo meu queijo, mas eu tenho que reconhecer que eu tô me sentindo melhor, né? Eu me sentia mais leve, eu me sentia mais disposta, eu não cansava, né? Tem isso também, assim, vários são os alertas quando você está acima do peso e quando você não está bem consigo mesmo, né? Um deles é a roupa apertada, outro é você subir uma escada e tá morrendo lá em cima, né? Então, assim, quando eu subia a escada da casa de uma amiga minha, que eu chegava lá morrendo, não, peraí, tem alguma coisa errada comigo, Justamente. né? Então, existem vários alertas que talvez só você reconheça, né? Os outros não vão apontar. As pessoas que te amam, elas querem te ver bem, mas elas não vão dizer, ó, você precisa fazer isso. Então, assim, esses alertas você precisa estar sempre atento, né, para perceber. É muito importante. Aí, depois do método, assim, no primeiro mês eu já me sentia outra Priscila. Renovei o guarda-roupa. Eu lembro. Lembra disso, né? E eu consegui vestir uma roupa que eu não vestia há 3 anos, né? Então, assim, quando eu vesti, eu mandei a foto para Simone. Simone, olha o que eu consegui e tal. Então, assim, você vai começando a celebrar as pequenas vitórias, né? Você começa a perceber que todas aquelas renúncias que você fez em relação à sua alimentação está trazendo benefícios que são permanentes para a sua vida, né? E isso, para mim, assim, servia de inspiração, de motivação. Quando eu queria, tipo assim, estava no aniversário, numa reunião da igreja com minhas amigas, tinham várias guloseimas e você dizer um não era difícil, mas logo depois, na outra semana, você tinha um benefício que era mais permanente, né? Que era você se sentir bem ao vestir uma roupa que você não vestia há tanto tempo. Era de você chegar nos locais, nossa, você tá linda, mas não era o elogio que me fazia sentir bem, era só uma ratificação daquilo que eu realmente estava sentindo e me vendo, né?
de todo Então, assim, aquele seu esforço, de todo aquele seu trabalho. O e, elogio só complementava aquilo. Você está no caminho certo. Permaneça. exatamente, Faça. Realize. exatamente. É isso que você deseja, é isso que você quer, é isso que te faz feliz. Não é sentar naquela mesa, comer, comer, comer até cair, ou então até levantar o botão da calça não abrir mais. Quer dizer, É, aquilo não era o que você desejava realmente viver. Aquilo era só o momento que você estava. é Então, verdade. fazer essa troca, eu falo que é troca inteligente. Você diz o não hoje para o sim de amanhã. É verdade. É Então, verdade. essa transformação é muito maravilhosa. Muito, muito mesmo, assim, vale muito a pena. Alguém perguntou aqui, quanto tempo eu perdi. Olha, pessoal, eu gosto de falar que cada pessoa tem seu tempo, né? Assim, cada corpo é um biotipo diferente. Eu tive a experiência de perder esses 13 quilos em 3 meses, né? Eu fiquei 3 meses com a Simone, mas eu permaneci no método na minha mente, né? E toda vitória celebrada eu compartilhava com ela, né? Minha amiga e pastora, ela fala, olha, você tem que dar um beijo em Simone Maia quando você conhecer pessoalmente, porque assim, ela transformou você. Oh, E, meu Deus. e realmente, assim, eu me sinto linda, maravilhosa. E, Moro no frio aqui, ó. Ela perguntou assim: 10 quilos em um mês, ou moro no frio? Tem gente, por exemplo, o Francisco, o primo dela, eliminou 12 quilos e 800 no mês. Tem o Enzo, que bateu agora o recorde. Ele eliminou 14 quilos e 800 em um mês. 30 dias, 14 quilos, quase 15 quilos. E 10 quilos, para a gente é fichinha. Um monte de gente bate 10 quilos, né, Pri? Um é monte verdade. de gente bate 10 quilos eliminados no mês. Isso aí é fácil. Isso aí, quem faz certinho, faz. Consegue. Em uma semana, se você olhar nos meus destaques, você vai ver pessoas com 5 quilos, 6 quilos a menos em 8 dias. Para 10, É rapidinho. então, quer dizer, realmente funciona, realmente transforma. Assim, vocês têm que descobrir isso, porque é como se fosse um pote de ouro, né, Pri? É, Porque muda tanto a gente, muda tanto a nossa vida, a nossa autoestima, tudo nosso muda. A nossa mente, gente, a mente da gente mudando, tudo muda, a gente fica mais positivo, a gente conquista as coisas que a gente nunca imaginava de conquistar, né, é Pri? verdade. Você fica mais dinâmico. Eu falo que a gente fica até mais inteligente, porque a mente, é aquilo que você falou, é uma disposição, né? Sim. Você fica assim tão eufórico, porque você fica com garra, fica com ideias, porque a mente está limpa, não tem nada ali te bloqueando. Te Então, isso é deixando muito bom. desconfortável. Quando você mexe com a sua autoestima, né, tudo ao redor fica mais colorido, né? Tudo. Você tem mais disposição para ir trabalhar, você tem mais disposição porque você se sente bela, então a sua mente fica mais criativa, a sua mente fica impulsionada a produzir. Então, assim, são mudanças que não são apenas nas escolhas alimentares, né? São mudanças que abrem a sua mente para umas janelas que estavam fechadas e que estão muito ligadas aos estímulos de como você se enxerga, né? É E verdade. eu comecei a me perceber de outra forma, é, com mais autonomia, com autoridade naquilo que eu falava, com confiança, né? Por quê? Porque você conseguiu ter o domínio sobre você. Sim, Olha aí o seu testemunho. O domínio. A gente começa a dominar tudo aquilo que você tem um domínio. Eu como por quê? Porque eu quero comer, porque eu tenho fome. A comida ela não te domina mais. Você que domina a comida. Por isso é, que eu estou falando agora, tudo melhora ao seu redor. Por quê? Porque você tem o poder de dominar. Se é, você domina você, que dirá dominar o mundo, meu amor? Venha, com vambora que eu domino certeza. tudo. E assim, eu lembro que uma das perguntas que você faz nas sessões é assim, quais são os seus gatilhos? E eu acho que é algo parecido com isso. E eu lembro que eu identifiquei que eu comia bastante, muitas besteiras, porque eu me reúno muito com pessoas. E eu me sentia meio que obrigada de compartilhar aquela mesa e comer também,
né? Então, assim, a comunhão, para mim, estava muito ligada à comida, né? Então, assim, eu não deixei de me reunir, né, com essas pessoas no processo do método, mas eu comecei a não comer, porque eu não estava com fome, né? E eu me senti, era como se na minha mente tivesse estabelecido de que nas reuniões entre amigos, entre familiares, no aniversário, reuniões, eu precisava comer com eles para compartilhar a comunhão. E não era bem por aí, né? Eu não precisava exatamente comer tudo que estava todo mundo comendo, né? Principalmente as coisas que eu já tinha identificado que me faziam mal, né? Então, assim, para mim, o método mudou várias formas até de enxergar como eu me socializar, né? Hoje eu me reúno com as pessoas, eu como sim, mas eu faço escolhas saudáveis em relação ao que eu como, né? Você está ali pelos amigos e não pela comida. É, e É eu essa troca, essa percepção que a gente tem que começar a ter, né? As pessoas têm que começar a ter. Mas eu não vou mais poder, eu não vou ser mais sociável. Eu falei assim, claro que vai. Você vai pela comida ou você vai pelo seu bom papo com os amigos, as boas gargalhadas. é As verdade. pessoas esquecem disso. Então, ela está indo então, pela comida, pelo copo de chopp, pela garrafa de vinho. Não, você tem que ir pelos seus amigos, né? Pela aquela situação em si, não pela aquela comilança que vai te fazer mal, né? É Essa verdade. é muito interessante. Pri, vai dar 4 minutos aqui, vai encerrar Oh, a live. Eu estou muito feliz de ter falado com vocês, ter te conhecido assim um pouquinho da Pri aí. É uma linda, uma fofa. ai, obrigada, obrigada, Simone, pelo convite, né? Obrigada por confiar. Eu estava meio que tremendo na base. Oh, meu Deus, o que é que eu vou falar? E aí vou falar da minha experiência, né? Daquilo que deu certo, né? E, claro, gente, não se culpem. Existirão erros, né? Mas supere cada um deles e celebre todos os acertos, que realmente vale a pena. Eu indico a muita gente o método, né? Indico as pessoas que se sentem muito mal, assim, ai, Pri, não consigo, já tentei de tudo. Não, mas você ainda não tentou esse método, assim, tenta que vai valer a pena, né? E algumas pessoas desistem no meio do caminho, mas existe um novo começo, né? Vale realmente a pena. Obrigada, Simone, pela paciência comigo. Eu lembro que eu perturbava bastante você na primeira semana. Então, assim, obrigada a cada um que abriu aí a sua telinha para eu entrar na sua casa, né? Obrigada pela oportunidade e sucesso, né? Rumo ao sucesso. Rumo ao sucesso. Com a gente aqui, ou é sucesso. Não tem meio Exato. termo. Gente, um beijo grande para vocês. De Paulo Afonso aí, ó, uma galera especial. Bora, ó, no meu coração. Um dia eu vou aí. Talvez Venha, será nesse ano. bem-vinda. Fazer uma festona aí, tudo à base de chuchu com ovo. Uau! A coach doida. Mas vamos sim. Beijo grande, Pri. Beijo, Gente, obrigada tchau. por estarem aqui com a gente na nossa live. Beijo. Tchau, gente. Tchau.